Ciclos biogeoquímicos. Vem comigo que eu te explico. Então, ciclo biogeoquímicos nada mais é do que o percurso que os elementos químicos fazem dos fatores bióticos nos fatores abióticos. Essa expressão biótico e abiótico é bom só você lembrar. Toda vez que você escutar ou ler o termo biótico, implica que é um ser vivo, não é isso? E o fator abiótico já são fatores que a gente vai chamar que não é ser vivo, temperatura, água, solo. Então esses fatores são fatores abióticos. Então esse elemento químico, o seu percurso ele percorre os fatores bióticos e os fatores abióticos. O primeiro ciclo biogeoquímico que a gente vai comentar aqui hoje, pessoal, é o ciclo da água. Então vem comigo aqui ver esse slide bacana sobre o ciclo da água para você entender alguns pontos importantes sobre esse ciclo, beleza? Vem comigo. Beleza, então vamos aqui conhecer o ciclo da água, um ciclo que tudo vai se resumir na condensação e na evaporação da água, por isso que eu resolvi colocar essa imagem para você só se lembrar disso aqui, ó. Acompanha aqui com o mouse, a nuvenzinha vai condensar, vai virar chuva, a chuva vai entrar aqui dentro dos seres vivos ou vai ir para a água. E a água ela vai retornar para as nuvens novamente, quando ela vai, ou melhor, a água vai voltar a ser vapor justamente quando ela vai evaporar, virando as nuvens. Esse ciclo da água, pessoal, ele pode ser pequeno ou pode ser longo. Olha só, quando o ciclo é curto ou pequeno, é quando acontece a evaporação diretamente da água mesmo. A chuva vem, forma o mar, os rios, os lagos, as lagoas, e essa água ela acaba sendo evaporada. Eu chamo isso aí de ciclo curto ou pequeno. Apesar de que essa evaporação acontece de forma lenta, ainda, pessoal, é mais rápido do que o ciclo longo, onde a água ela passa por dentro do corpo dos seres vivos. Então, o ciclo pequeno, a água ela pode ser evaporada após a sua condensação a partir de mares, rios, lagos e lagoas. E o ciclo longo é aquele ciclo em que a água ela passa por dentro do corpo dos seres vivos e vão sofrer processo de transpiração para poder essa água estar sendo eliminada na forma de vapor. Então, basicamente, é assim que funciona o ciclo da água. Aparentemente parece um negócio que acontece muito rápido, mas na verdade isso aqui demora muito tempo para acontecer, beleza? Grande parte da água também, da chuva, ela pode entrar para dentro do solo e formar lençóis freáticos, e lá essa água aqui ela não vai ser evaporada, ela vai ficar lá armazenada e os vegetais vão estar usando essa água e a gente também vai estar usando aqui essa água. Grande parte da água que a gente utiliza ela vem também de lençóis freáticos. Mas em termos gerais, o ciclo da água ele consiste justamente disso, na condensação e na evaporação. Ok, você viu aí como acontece o ciclo da água, né? O ciclo mais longo, o ciclo mais curto. Mas eu queria contar para você um pequeno detalhezinho que eu não poderia deixar de contar. Só chove porque tem floresta, não esquece disso, tá bom? As florestas, elas regulam o clima da Terra, isso é muito importante porque elas, além de serem fixadoras de gás carbônico, as florestas também controlam as chuvas. Grande parte das chuvas que nós temos aqui, não só no Brasil, mas em todo o mundo, pessoal, vem das florestas. Então, a gente não pode simplesmente desmatar. Os vegetais também controlam a questão da água, então não esquece disso, beleza? O próximo ciclo que eu vou comentar agora é o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio esse que é um ciclo por demais importante, porque você vai ver como é que faz para o nitrogênio, que é um elemento químico de forma gasosa aqui fora, tem em torno de 78% de nitrogênio, a gente não assimila o nitrogênio respirando, assimila ele através da alimentação e você vai ver como é que ele faz para entrar dentro da cadeia alimentar. Uma vez que nem mesmo os vegetais conseguem assimilá-lo diretamente. Então, o ciclo do nitrogênio, além dele ser importante, porque justamente o nitrogênio vai estar na composição de várias moléculas orgânicas importantes, como a própria proteína, DNA, também vai ter nitrogênio. Então, você vai ver agora como é que acontece a entrada desse nitrogênio e aonde é que tem bactérias que os seus nomes também são importantes
e como elas atuam nesse processo de fixação de nitrogênio. Então se liga aí como acontece o ciclo do nitrogênio através dessa imagem. Vem comigo. Um outro ciclo muito importante, né, que eu já falei agora há pouco, é o do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico que você sabe mais do que eu, ele está na composição das proteínas. Então, como é que a gente vai pegar o nitrogênio uma vez que a gente não consegue assimilá-lo através da respiração? 78% do gás aqui atmosférico ele é nitrogênio, então a gente não consegue fixar esse nitrogênio. Então a gente vai ter que na condição de consumidor, se alimentar de alimentos que tenham aminoácidos, para a gente poder extrair para a gente esse aminoácido e consequentemente pegar esse nitrogênio. Então, como é que esse nitrogênio ele faz para poder entrar dentro da nossa cadeia alimentar, uma vez que os vegetais também não conseguem fixá-lo também? Então, a gente vai ter a participação, pessoal, de bactérias bem específicas que vão fazer para a gente essa conversão. Elas vão converter esse nitrogênio gasoso em algum composto assimilável, como algum tipo de nitrato. Existem algumas fases que envolvem esse processo de transformação do oxigênio atmosférico em uma molécula assimilável, que é a fixação, a amonização, a nitrificação e a desnitrificação. Acompanhe aqui comigo. Ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico, pode acontecer decomposição. Então, no solo ele pode ter dois tipos de entrada de nitrogênio. Através da fixação, com bactérias do tipo Rhizóbio, elas podem estar fazendo essa fixação de nitrogênio. E através também da decomposição da matéria orgânica aqui no solo também vai estar liberando nitrogênio para o solo. O que é que acontece primeiramente? Acontece a amonização, que vai ser a conversão desse nitrogênio gasoso, desse nitrogênio proveniente da decomposição, em amônia. Só que a amônia ainda não é um composto assimilável. Então essa amônia ela vai passar por um processo de nitrificação, onde ela vai ser convertida em nitrito. Uma bactéria que faz esse processo aí bacana de nitrificação é a nitrosomona. A nitrosomona ela faz essa conversão de amônia em nitrito. Só que o nitrito também ele não vai ser ainda assimilado pelas raízes das plantas, ou enfim, vai entrar dentro da planta. Esse nitrito ele ainda é convertido em nitrato. Também é chamado de nitrificação. A gente também pode chamar de nitrificação esse processo, ou natrificação. Essa conversão de nitrito em nitrato também é feita por bactérias bem conhecidas, a Nitrobacter. É uma bactéria que vai estar fazendo essa conversão de nitrito em nitrato, a Nitrobacter. E esse nitrato ele vai acabar aí entrando dentro da raiz das plantas e, consequentemente, nos animais. O animal vai pegar para ele esse nitrogênio proveniente dos vegetais. Sendo, pessoal, que esse processo ele não é, digamos que, uma sequência. Por isso que você está vendo eu falando assim, bem meio pisando na casca de ovo. Porque na realidade isso aqui vai depender de vários fatores, pessoal. Isso que está acontecendo depende de muitas coisas. Até porque, ao mesmo tempo que acontece nitrificações, também estão acontecendo desnitrificações. Ou seja, ele deixa de ser nitrito e volta a ser amônia. Olha só, e também deixa de ser nitrato e volta a ser nitrogênio atmosférico. Então é uma coisa também que vai estar aí dentro do ciclo do nitrogênio. Do mesmo jeito que ele vai estar entrando em forma gasosa, ele também pode estar saindo de forma gasosa porque acontecem essas desnitrificações. Mas no geral, eu gostaria que você soubesse que para o nitrogênio ele entrar dentro do nosso consumidor, da planta, né, que vai ser o nosso alimento, o alimento de praticamente de qualquer ser vivo aí que vai se alimentar dela, esse nitrogênio ele não entra na forma de gasosa, ele vai entrar na forma de molécula orgânica, no caso na forma de nitrato, ok? O próximo ciclo que a gente vai conhecer agora é um ciclo que está ligado diretamente ao processo de fotossíntese, que é o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, ou melhor, digamos que seja o ciclo do dióxido de carbono e do oxigênio, que justamente o processo de fotossíntese vai ser ele quem vai regular essa entrada de oxigênio, essa saída de oxigênio e esse percurso que acontece entre os elementos químicos carbono e oxigênio. Vale a pena a ressalva que
O oxigênio que a planta elimina, pessoal, ela vem proveniente da hidrólise da molécula da água no processo de fotossíntese. E isso acontece na primeira fase da fotossíntese. A fixação de gás carbônico ela já vai acontecer na segunda fase da fotossíntese, a chamada de fotoindependente, e vai ser aí intermediada através de um ciclo de Calvin com enzimas específicas que vão fixar esse carbono para poder incorporá-lo na molécula orgânica. Mas aqui hoje eu não vou falar sobre isso, porque eu já tenho aqui no meu canal uma aula sobre fotossíntese, mas aqui eu quero que você veja como acontece esse percurso de carbono e oxigênio nos fatores bióticos e abióticos. Então, se liga aí, beleza? Em relação ao ciclo do oxigênio e do carbono, a gente vai falar da fotossíntese, só para você entender aqui, o que o vegetal, ele assimila o nitrogênio, ele assimila o gás carbônico, e esse gás carbônico aqui, ele vem da combustão, justamente da matéria orgânica. A matéria orgânica por si só ela já tem esse carbono, então ela vai liberar esse dióxido de carbono aí proveniente dessa combustão. Então a combustão em si, a combustão completa, é claro, ela vai estar liberando gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai para a atmosfera, vai ser um gás atmosférico, né? Grande parte aqui também da atmosfera tem gás dióxido de carbono, que inclusive o dióxido de carbono é um gás do efeito estufa. E o vegetal ele tem por si só a capacidade de fixar esse gás carbônico, necessariamente na segunda fase da fotossíntese, através de uma enzima bem específica. E esse dióxido de carbono aqui ele é um ingrediente para a molécula de carboidrato que vai ser produzida dentro da planta. Então o vegetal ele fixa gás carbônico justamente para poder esse gás carbônico ele participar do processo de produção de carboidrato. Na primeira fase da fotossíntese, que é quando acontece a absorção da água, essa água ela passa por um processo chamado de hidrólise da água. Ela é quebrada, ou seja, o H2O ele é quebrado. E quando acontece essa quebra de H2O, o hidrogênio acaba sendo transportado por uma molécula e o O2 é desprendido da molécula da água e acaba sendo eliminado pela planta. Então esse O2 que a planta libera, ele é proveniente da hidrólise da molécula de água. Então, o oxigênio ele é assimilado pelos organismos aeróbios, assim como eu, como você. A gente utiliza o oxigênio para produzir a nossa energia. Ele vai ser importante na combustão, né? Na combustão da molécula orgânica carboidrato dentro da nossa célula, para a gente poder ajudar ele vai ser importante dentro da mitocôndria, que lá vai estar acontecendo a respiração celular, necessariamente a fase de cadeia respiratória. E esse O2 aqui ele vai estar sendo importante para se ligar com a molécula de hidrogênio para poder formar água. Então o O2 ele é importante justamente para o processo de respiração celular. Então é assim que acontece o ciclo da água. Patrick, mas o vegetal ele também pode consumir oxigênio? Pode como deve. O vegetal, ele, ao mesmo tempo que ele consome oxigênio, ele também libera gás carbônico, porque ele também é um organismo aeróbio, também utiliza oxigênio para poder ter a sua energia, para poder extrair a sua energia do carboidrato, né? Porque ele também faz respiração celular. Então, dessa forma que acontece o ciclo do carbono e do oxigênio. Os dois últimos ciclos que eu quero comentar é o ciclo do fósforo e o ciclo do cálcio. Dois ciclos também que são importantes, porque ambos esses elementos químicos fazem parte aí de várias partes do nosso corpo e de moléculas importantes. Então eu não poderia deixar de comentar aqui sobre os dois, que é o fósforo e que é o cálcio. Então se liga nessas duas imagens que eu vou mostrar para você agora, beleza? Com relação ao ciclo do cálcio e ao ciclo do fósforo, são dois ciclos bastante simples, porque na realidade o fósforo, por mais que ele seja um elemento químico por demais importante dentro do nosso corpo, ele vai estar aí dentro de várias moléculas orgânicas, como o próprio ATP, o próprio ácido nucleico vai também ter o fósforo. O fósforo ele entra dentro da nossa cadeia alimentar através da decomposição, né? A decomposição da matéria também vai fazer com que as plantas elas absorvam esse fósforo. E a gente, quando come a planta, a gente acaba assimilando para a gente esse fósforo aí na forma de matéria orgânica. Então, basicamente, o fósforo ele vai estar entrando assim dentro do nosso corpo, através da alimentação. É preciso que aconteça a decomposição, o solo vai ficar lá rico em fósforo e a plantinha ela vai estar pegando. Grande parte desse fósforo ele pode ser carregado para
para a água através da chuva, a chuva vai transportar esse fósforo que está no solo para poder acontecer isso, ele vai acabar vai acabar indo para a água, e lá na água ele vai também estar entrando dentro da cadeia alimentar de vários organismos que vivem na água. E a mesma coisa que acontece aqui fora, na superfície, vai também estar acontecendo dentro da água. Então, vai tudo aqui girar em torno de decomposições, sendo que esse fósforo também pode se sedimentar e formar aqui estruturas bem características do fósforo mesmo, formação de rochas em si, em fosfato, né, que já é um tipo de fósforo mais, digamos que resistente assim. Então, enfim, o fósforo ele vai ser importante, ele vai estar legal porque ele vai estar dentro desse processo de decomposição e as plantas vão estar absorvendo. Do mesmo jeito acontece com o ciclo do cálcio. O ciclo do cálcio também vai também estar relacionado a esse processo de decomposição, mas grande parte do cálcio ela está armazenada, pessoal, nas rochas calcárias, que vão se degradando e vão liberando aí cálcio para todo o solo. Sendo também que grande parte do cálcio também vem proveniente da decomposição da matéria orgânica. Então o cálcio também é um elemento químico por demais importante para o nosso corpo, para a contração muscular, para a transmissão do impulso nervoso. O cálcio vai ser importante para a formação dos ossos, enfim. Então o cálcio, a gente adquire cálcio através da alimentação e as plantas também adquiriram cálcio porque houve decomposição, o solo tem cálcio e existem reservas de cálcio aí nas rochas calcárias. Então é assim que esse ciclo acontece aí dos meios bióticos e abióticos. Tenho certeza que você deve ter entendido. Se não entendeu, volta o vídeo. É uma coisa fácil, eu sei que é fácil, mas é muito importante você não esquecer dessas informações que eu passei para você, beleza? Guarda na cabeça isso, não leve só isso para sua prova. Conhecer as questões ambientais, elas são muito importantes, pessoal, para a gente. Não interessa qual área você vai seguir, é importante você saber como acontece aí os percursos dos elementos químicos que fazem parte das nossas moléculas orgânicas, que fazem parte do nosso corpo. Então, respeite o meio ambiente, respeite as plantas, respeite a vida. E se você gostou dessa aula, dá um like aqui para curtir, para poder valorizar o nosso trabalho. Esses vídeos quem fazem sou eu, dá um trabalho bacana para fazer, mas eu faço porque eu acredito em você. Você é especial. Jesus Cristo lhe ama, brother. Não sei aonde é que você está vendo esse vídeo, mas não esquece disso. Jesus Cristo lhe ama e Ele lhe aceita do jeito que você é. Beleza? E assim também eu amo vocês. Valeu e até a próxima. Foi boa!